Boa noite, graça e paz, amém? Amém? Glórias a Deus. Já aproveitando que você está de pé, abra por favor a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículos de número 22. Samuel 15, 22. Quem achou, diga amém. Samuel capítulo 15, versículo 22, diz assim: Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedece a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, te glorificamos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pelo teu carinho sobre cada um de nós. Que nesse momento o teu Espírito Santo agora nos conduza, nos dê tua paz, a tua bênção e a tua vitória. Guarda a nossa vida, guarda a nossa casa e a nossa família. Senhor, abra agora, ó Deus, as portas dos céus da tua palavra e que os corações também estejam abertos para receber aquilo que vem do teu altar. Pai, em nome de Jesus, faça a tua obra nesta noite e a ti daremos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Nós vamos falar hoje, o tema, antes de nós falarmos, nós temos algumas visitantes que estão conosco hoje, né? A Eleide, a Mayra e a Maiara. Onde estão? Onde estão? Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, amém? Sejam bem-vindas, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo um mundo completamente conturbado. E o que faz a diferença em nós de termos uma vida vitoriosa é a nossa obediência. Não é que nós sabemos que um é, outro não é, pelo comportamento dos que são. E há hoje um dilema, né? Há um dilema de que nós não devemos sofrer na terra para termos alegria nos céus. Há muitos anos a religiosidade nos ensinou que nós temos que penar, sofrer, sangrar e não ter um dia de glória, não ter um dia de bênção, não ter um dia de descanso, não ter um dia de paz. Mas a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, tudo se faz novo. Então, a religiosidade, ela tenta anular aquilo que é a natureza espiritual humana, não a natureza carnal. Nós vemos muitas pessoas tão capacitadas, tão cheias de dons, tão muitas vezes preparadas, mas sempre vive uma trava, sempre vive uma trava. Por quê? Porque falta um acréscimo na vida dessas pessoas. E qual é o acréscimo? O caráter cristão transformado. Então nós hoje precisamos entender que existe um ambiente, esse ambiente você não pode abrir mão dele. Ambiente esse que não é a igreja somente, não é a sua casa somente, não é o seu trabalho somente, é o ambiente do teu coração. A Bíblia fala que Deus esquadrinha os nossos corações e os nossos pensamentos. E Ele sabe o que nós devemos viver, fazer e experimentarmos. Se nós não entendermos que a nossa vida, ela precisa estar dentro de um ambiente propício à palavra e à promessa, nós não conseguimos viver o 100% que Deus tem para nós. Então, como é que isso? Eu vou explicar em 3 tópicos, mas de uma forma mais
didática do dia a dia. Se você tem uma promessa para tal nível, que tipo de relacionamento você está estabelecendo? Para que essa promessa ela possa consolidar, fortalecer e te empurrar para o centro daquilo que Deus tem para você. Então, vou dar um exemplo para você. Você saiu, um exemplo do dia a dia. Deus te libertou. Você sabe de onde você saiu. Qual o ambiente que você deve estar? O ambiente de pessoas que foram libertas, como você foi, e que estão projetando as suas vidas de uma promessa que é equivalente à sua também. Agora, Deus te tira do largo, do lamaçal do pecado, e você ainda quer ter contato com coisas do teu passado, você está abortando o plano de Deus sobre a tua vida, ou postergando. E Deus quer te dar hoje 3 conselhos para que o ambiente da promessa ele começa a acontecer na sua vida. Não adianta. Vamos dar um exemplo para você. Esse final de semana agora, a pastora Raquel vai pregar. Eu estarei num estado aqui fora de São Paulo ministrando. Primeira ministração para pastores, liderança, para mais de 250 lideranças. Depois a gente sai e vai para uma outra, 3 ministrações proféticas. E aí a pessoa que me ligou falou assim, olha, nós temos visto você, temos acompanhado você, temos visto o que você tem feito, temos olhado aquilo que você tem estabelecido e resolvido, mentoreado, destinado os pastores com uma palavra para a liderança. Nós temos visto o que você tem pregado no altar. Então você é uma pessoa propícia a esse ambiente profético de uma conferência que nós vamos fazer. Você pode vir? Fala, qual é a data? Tal, eu falo, eu posso ir sim. Agora, se eu estou no altar, se eu estou na minha vida, se eu estou aconselhando errado, estou numa vida errada, estou num comportamento errado, a oportunidade vem e passa. Por quê? Porque você não está de acordo com o chamado no ambiente inserido. Você precisa entender isso. Senão, por isso que eu não sou contra. Estou dizendo aqui, não sou contra, porque eu já vivi muito isso, já fui muito nisso, já passei horas, madrugadas nisso, montes, vigílias. Não sou contra, sou extremamente a favor. Mas não adianta eu subir ao monte, fazer uma campanha na igreja, estar de 7, 14, 21, 35, 45, 52, 200 dias de jejum, se o meu comportamento não estabelece o ambiente que a palavra de Deus quer que eu esteja. Então você vai viver uma vida só apagando fogo. Deus tem o melhor para a sua vida. Acredite nisso. Acredite nisso, aleluia. Acredite, eu conheço muitas pessoas que são salvas, são servos de Deus, estão trabalhando em lugares seculares, mas lá na treva tem uma luz que brilha e lá tem um testemunho de Jesus. Não importa onde você esteja, é disso que eu estou falando, o teu coração é um ambiente onde a glória de Deus está. Por isso que ela fala que Deus nos traz na sua palavra que eu e você somos templo do Espírito Santo do Senhor. Então o templo é um ambiente. E dentro do ambiente há um ornamento. E esses ornamentos eu escolhi 3 hoje para falar. Como é que você então vive uma vida estabelecida na palavra e que a promessa se cumpra na sua vida? Quais são? Primeiro, você precisa entender que você tem uma capacidade sobrenatural. Diga, eu tenho uma capacidade sobrenatural. Amém? Amém? Você crê nisso? Então, o que é isso? Em outras palavras, Paulo lá na sua guerra diária, Deus vira para ele e fala assim, Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então você precisa entender
A capacidade sobrenatural é essa. Aonde você não pode, Deus pode. Aonde você não consegue chegar, Deus te faz chegar. Então, como é que eu entendo isso? Primeiro, não posso me sujeitar ao domínio emocional. Vira para o teu irmão, fala assim para ele: você não é massa de manobra de domínio emocional algum. Diga, eu não sou. Fala, eu não sou massa de manobra emocional. Amém? Esse é o grande problema. Você tem uma carência emocional, você tem uma necessidade de que alguém sempre esteja te aprovando, você é propício a aparecer sempre um Satanás encarnado em alguém para morder, massagear, lamber o seu ego. E vai te levar para onde você não quer. Vai te colocar em ambientes que não é o seu. Toma cuidado com as tuas carências emocionais. Emocionais família, emocionais cristã, emocionais ministerial, emocional conjugal. Cuidado! Vou te contar uma experiência que eu tive agora. Eu peguei um serviço no feriado de segunda-feira agora. Eu já tinha levantado de manhã, já tinha trabalhado 8 horas. Aí a seguradora me ligou e falou assim: olha, tem um trabalho e você não pode, você é a pessoa para esse negócio. Eu falei, como assim, se na base tem trocentos motoristas? O GPS está dizendo que tem vários. Não, Daniel, tem que ser você. Tá bom. Aí peguei a pessoa lá na Avenida das Nações Unidas e levei ela lá para Caraguatatuba. De Caraguatatuba, tinha que ir para Ubatuba. De Ubatuba, voltar para Paulínia e Orlândia. E Orlândia, São Paulo. E assim, 36 horas dirigindo. Descansei 2 horas. Eu não entendi o porquê que eu tinha que ir. Cansado, irmãos, sem comer. Tudo que eu comia estava fazendo mal. Eu estava assim, a ponto de explodir de estresse. Porque aí, chuva na estrada. Olha, irmãos, Bom, enfim. Na volta do caminho, a pessoa do segurado falou uma frase. Eu falei assim, isso aí não. Aí eu vi que era Deus que precisava me colocar nessa corrida, nessa assistência. E foi 350 quilômetros falando de Jesus na cabeça desse povo. 300, não tinha para onde correr. Não foge desse assunto não, estou falando, não vai fugir. Imagina, irmão, e eu falando 350 e poucos quilômetros, falando. Vamos parar aqui, vocês vão no banheiro tal, voltou, pensando que tinha esquecido, aí eu boto um louvor e Jesus na cabeça do povo. Por fim, eram pessoas de ministério, que estavam vivendo a maior crise, que uma experiência que eu vivi, destravou a vida deles. Você está reclamando da luta que você está passando? Você está reclamando do processo que você está passando? Você está indignado, se só comigo. É só com você que acontece sim. Só comigo que acontece sim. É com todos nós que acontece sim. Porque se você crê que há uma promessa de Deus sobre a tua vida, que há uma eleição de Deus sobre a tua vida, então aceita que dói menos e glorifica a Deus, porque no fim tem um grande propósito de Deus para a tua vida. Para de ser rebelde. Para de se rebelar. Deus não vai honrar rebelde. Nós acabamos de ler capítulo de 1 Samuel 15, versículo 22. Mas o 23 eu não li, mas olha o que diz o 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. De quem que Deus está falando aqui? De Saul, irmão. Então o emocional de Saul era o mais importante do que uma direção de um sacerdote que falava com Deus e Deus falava com ele. Então olha o que diz lá. Quando você entende isso, que você não pode se sujeitar aos caprichos emocionais, você entende que esse texto está falando. Qual? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 e 13. Diz assim, não tendes limites em nós,
mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. O que é dilatar? Se abrir. O que é dilatar? Se abrir e permitir ser tratado. Senão você vai ficar na mesma toadinha. O Senhor está falando para... Mas o que você está querendo dizer com tudo isso? Para eu ter sangue de barata? Eu estou dizendo para você ter discernimento. Porque quem tem discernimento, o coração é blindado. Quem discerne as coisas, sabe onde vai chegar e vai se precaver. Quem tem discernimento sabe que 2 minutos de conversa, olho no olho, já sabe o que é, o quem é, como não é. 2 minutos de conversa de quem tem discernimento, ele vai, quando for orar, ele não vai orar o que a sua carne quer, mas o que o Espírito o leva a orar. Discernimento é tudo. Discernimento faz você tratar melhor o seu marido, faz você tratar melhor a sua esposa, faz você tratar melhor a sua alma, o seu espírito. O discernimento é uma chave, um termômetro de Deus. Você está pecando? Não. Você está se santificando? Continue assim. Isso é discernimento. E o Espírito de Deus está falando... Não se sujeite ao emocional. Não seja massa de manobra. Por que está cheio de gente desigrejada? Por que tem tanto ministério que o cara sobe no altar, só bate, só bate, só bate, só bate. Só tem pecado, só pecado. E a santificação? Por quê? Porque foi marcado, foi machucado, foi sangrado, se envolveu com gente. Aleluia. Não é soltar, é membro também. Se envolveu com gente que não estava relacionada à promessa, mas que estava relacionado ao seu emocional, e aí vai, e aí se torna 7 vezes pior do que estava quando veio para a igreja. Então Deus está nos falando hoje, se sujeite à vontade do Senhor. Ele está dizendo, com justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos vós também. Então levante sua mão, diga, eu me abro para ser tratado, em nome de Jesus. Amém? Segundo conselho que eu te dou, não ande com pessoas que não tenha o mesmo sentimento da promessa. Olha o que diz lá Ezequiel, capítulo 33, versículo 30 a 32. Eles vêm a ti, olha que coisa interessante. Sabe quando você está conversando num ambiente, e você tem aquela, não é leve sensação, mas a profunda sensação. Você está falando que a pessoa está assim. Nossa, que bem, isso é verdade. Ei, aquele sorriso japonês, xing-ling, sabe? Você acha que a pessoa, ela finge que está acreditando, e você discretamente acha que ela está acreditando no que você fala. Olha o que a Bíblia fala. Ezequiel 33, 30. Diz assim. 33, 30. Não é esse texto. Tem um texto que diz assim, ó, eu escrevi errado. Mas fala assim, ó, acho que é Ezequiel. Bom, enfim. Olha assim, eles vêm a ti como o povo costuma vir. Se assentam diante de ti como o meu povo. Ouvem as tuas palavras, mas não põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não põem por obra, ou não põem por prática. É o tipo de gente, nossa, legal, vou te explicar isso em outras palavras. Pô, que bênção o bispo Daniel, que legal esse negócio. Então, mas deixa eu te contar, eu tenho um projeto assim, quer dizer que tudo que você falou,
tudo que você falou de experiência, tudo que Deus colocou no seu coração, eles ouviram educadamente, mas o que importa é o propósito deles, não o seu. Então você está fora desse ambiente, saia. Saia, pelo amor de Jesus Cristo, saia. Porque vai travar a tua vida. Vai travar, eu estou falando a qual ambiente? A todos. Todos, a todos ambientes. Quer um exemplo? Davi e José. José, o sonhador. Tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele. Ele chegou, os irmãos, José saiu e falou, vamos dar um fim nesse cara aí. Esse cara está sonhando demais. Vamos dar um jeito nesse moleque aí. Davi lá, sendo experimentado no campo, matou um urso, matou um leão, e aí chega no campo de batalha e fala, quem é esse incircunciso aí que está desafiando? E aí ele vai lá e tenta o que? Parar Davi. Não adianta. Você precisa entender. Todo lugar que está gerando incômodo, todas as pessoas que um dia me deram incômodo, que eu chegava assim na igreja, chegava em um lugar, me dava ânsia de falar, Senhor, eu sei, ao momento certo, o Senhor vai arrancar, o Senhor vai limpar, o Senhor vai fazer, irmãos, é assim que vai ser na tua vida. Se prepare, não ande com gente que não tenha o mesmo sentimento que Deus tem para a tua vida em propósitos, porque o Senhor hoje está dizendo, é ano de 2025, é ano de boas novas. Eu quero declarar sobre a tua vida hoje, aleluia, você não é massa de manobra, e você não vai mais andar com pessoas que não têm o mesmo sentimento que está na sua vida, que Deus colocou. Olha, diz lá, Romanos, vamos ver se eu acertei agora essa anotação, Romanos 15:5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Vou ler de novo. O Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Eu declaro que Deus vai mudar os teus ambientes. Você vai ter essa concordância aqui, ó. O mesmo sentir de um. Põe outra tradução, vê se tem outra tradução. Outra tradução que fala. Aleluia, eu quero declarar, se prepara para perder coisas da sua vida que só estavam ali trazendo um prejuízo. Olha, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros em nome de Jesus, amém? Se prepara que as travas vai começar a sair da tua vida hoje. Esse ano Deus está falando, eu tenho uma obra na tua casa, eu tenho uma obra na tua vida, aleluia. Eu não mais, o Senhor, vou, aleluia, tolerar, aleluia, o emocional, aleluia, os sentimentos. Deus está limpando a tua vida nessa noite em nome de Jesus. E o terceiro conselho, não esqueça das prioridades do reino. Não esqueça das prioridades do reino. Olha o que diz Salmo 48. Deleito-me em fazer a tua vontade. Você tem prazer quando vem para a igreja ou você vem empurrado? Você vem para a igreja porque você ama, como diz a Bíblia, mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 fora? Será que você vem mesmo assim com o coração dilatado, aberto? Vamos lá, né? Que se eu não for, já viu. Vai me ligar, vai ficar no meu pé, vai me encher o saco. Ah, que encheção. Se liga porque está enchendo o saco. Se não liga, não está nem aí com a gente. Não sei o que você quer, não. Você tem prazer de falar o que Deus já fez na sua vida para alguém que ainda Deus não fez? Você tem prazer de estar num ambiente que de repente não é um ambiente que você gostaria de estar, mas já que você está, você vai ser um ambiente que vai infestar a glória de Deus que está na sua vida, ou você vai ficar murmurando o tempo todo? Porque eu estava trabalhando, começava a falar um monte de coisa, eu falei assim,
Eu coloquei um louvor bem mansinho assim, nossa. Aí começaram a cantar. Eu falei, vocês são de Jesus também? Nós somos. A murmuração acabou na hora dentro do carro. O problema, e estava falando mal. Não vou nem abrir porque é muita baixaria. E eu quero declarar, você precisa ter prioridades do reino. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que fala, o que aconteceu que você não vê? Ai, sabe o que é? É que na última hora aconteceu uma tal coisa. Fala assim, ó, eu não fui porque eu não quis. Porque quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Toda vez que você mente, você se afilia a ele. Eu não fui porque eu não estou bem, não estou legal, estou de saco cheio, não quero ver ninguém hoje. Legal. Qual é o problema? Agora, sabe o que é? Sempre ou matou a mãe, ou matou o tio, ou o parente morreu. Oh, para. Para. Não foi porque eu estou de saco cheio. Que custa ser verdadeiro? Mas saiba que um dia que você, de repente, os dias que eu mais tive vitórias dentro da igreja, na minha vida, foram os dias como esse hoje, que eu vim a 40 graus de febre pregar, porque eu sei que o Deus de paz vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. E eu sei que uma febre não me para, um resfriado não me para. Se eu trabalho, dirijo 30 horas para ganhar um dinheiro, por que eu não vou gastar 2 horas na casa do Senhor para falar o que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele é poderoso? Então eu declaro sobre a tua vida, aprenda a priorizar as coisas do reino em nome de Jesus. Se falar para mim hoje, Daniel, você tem um salário de 10 mil e servir a Deus integral 24 horas, não pede para eu escolher, eu vou escolher Deus. Porque eu sei as experiências que Deus já me deu, a minha casa, a minha família. Ele supre todas as nossas necessidades em glória. Amém? Olha lá, deleito-me em fazer a tua vontade. Salmo 48. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Vamos ler todos juntos essa palavra? 1, 2, 3, vamos lá. Deleito em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra nesta noite. 3 conselhos. Não sujeite-se ao domínio emocional. Segundo, não ande com pessoas que não têm o mesmo sentimento. Terceiro, não esqueça, você não pode esquecer as prioridades do reino de Deus sobre a sua vida. Faça isso. Você vai ter uma vida vitoriosa e poderosa em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Fica de pé que eu quero orar por você. Louvado seja Deus. Pai, levante a sua mão. O que você precisa hoje entregar diante de Deus? O que você precisa hoje consagrar? Senhor, eu estou entregando esse Samuel na minha vida. Eu estou entregando isso aqui porque isso aqui pode me matar. Isso aqui está me tirando do ambiente que o Senhor prometeu para a minha vida. O que você precisa entender? E você já entendeu, então faça hoje. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar, ó Deus, esse tempo que o Senhor nos deu. Espírito Santo de Deus, como é importante nós ouvirmos as tuas direções, as tuas instruções. Como é bom, como é importante, Senhor, nós nos relacionarmos com pessoas que têm a prioridade do reino em suas vidas. Eu oro nessa hora, meu Pai, em nome de Jesus. Deus, eu entendo, eu sei como é difícil para as pessoas se livrar, se libertar de ambientes, de amizades, de vínculos, de alianças feitas que não deveria ter feito e que hoje não conseguem soltar, não conseguem se libertar, mas há um Deus poderoso que está sobre todas as coisas e é o Senhor que nós estamos crendo e confiando que o Senhor vai fazer. Portanto, Pai, todo sentimento que tem roubado
roubado a paz do teu povo. Ó Deus, seja um sentimento anulado agora, todo sentimental, todo emocional, ó Deus, que tem tirado a bênção, que tem tirado a promessa, que tem anulado, que tem, ó Deus, alongado os dias, que tem, ó Deus, muitas anulado coisas, Pai, em nome de Jesus, perdoa o teu povo, perdoa as pessoas, ó Pai, que não tem entendido, Deus, o emocional não é mais importante, o mais importante é a tua vontade sobre nós, e a tua vontade muitas vezes faz nós gemermos, chorarmos, sangrarmos, mas no final tudo vai dar certo. Oh Deus, aleluia, o mundo tem explicado, continua fazendo errado, vai fazendo errado, fazendo certo não vai dar nada, continua fazendo certo, errado, continua enganando que vai dar tudo certo, mas a tua palavra fala que aqueles que começam a fazer, ó Deus, a maneira certa, ó, e que tem dado errado, no final tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Aqueles que estão fazendo as coisas de forma errada, sutilmente errada, sentimentalmente errado, aleluia, está fazendo certo, achando que está errado, vai dar errado, porque o Senhor é um Deus que não, aleluia, mente, o Senhor é um Deus que não é injusto, o Senhor é um Deus, aleluia, que não manipula, que não trapaceia, que não conspira. Tu és um Deus justo e honra os fiéis da terra. Os teus olhos estão sobre os fiéis da terra. Eu oro, abençoo o teu povo, quebra todo mal. Ó Deus, ensina o teu povo a confiar, ensina o teu povo a crer. E aonde nós podemos entender que devemos crer, quando tudo diz para não crer, quando o Senhor nos ensina a confiar, quando tudo diz para desconfiar. Então, Senhor, nós andamos na contramão do sistema, nós andamos na contramão da ótica humana, da lógica humana, porque o Senhor é um Deus, aleluia, que não mente e nem filho do homem para se arrepender. Eu oro agora sobre o teu povo, eu declaro a tua graça, a tua bênção e a tua vitória, em o nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, diga amém. Aleluia, aplauda ao Senhor, aleluia. Que Deus te abençoe com esta palavra, amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, graças a Deus, mais um mês nós podemos dizer Ebenezer, o nosso aluguel e nosso PTU foi pago no dia. Amém? Aleluia. Pode ouvir amém? Diga amém. Foi uma grande vitória. Para mim, não sei para você, mas para mim é. Pagar aluguel em dia? Da igreja, então? É muita bênção. E eu quero louvar a Deus pela sua vida. E tudo que você deu, que Deus te dê 1000 vezes mais. Para você entender que quando você semeia, a Bíblia fala, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Essa é a verdade que vai ser na sua vida. Amém? Salmo 81, 13 e 16, assim: se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu o sustentaria com um trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Olha que versículo top para você. Vou ler de novo. Salmos 81, versículos 13 e 16. Diz a seguinte expressão: se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. 16. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Você crê nessa verdade? Você crê nessa verdade? Glórias a Deus. Então pegue esse envelope que está na sua cadeira. Eu quero orar pela sua vida financeira. Esse texto está aqui, no envelope de ofertas e de dízimo, que você pode entregar ao Senhor. Aí na tela tem o número do nosso Pix, na parede, o QR Code. E eu declaro, tudo que você está dando ao Senhor, que Ele te dê 100 vezes mais. Posso ouvir amém? Diga amém. Glórias a Deus. Eu vou te contar o testemunho dessa viagem que eu fiz. Nós tínhamos um valor assim distante para alcançar. E eu falei, Senhor, como é que eu faço?
Deus, como é que eu faço? E Deus falou assim, só apenas confie. Só apenas confie. Eu falei, Deus, eu não vou trabalhar, eu preciso correr atrás das coisas aqui, tal. Deus falou, só apenas confie. E aí eu estou trabalhando e o telefone toca. E eu não atendo quando estou dirigindo. 2 pessoas aqui do Brasil falaram assim, tudo bem com você? Tudo. Olha, estamos aqui e eu senti da parte de Deus fazer uma semente para a tua igreja. Eu falei, o Pix é esse aí. E graças a Deus, a nossa confiança no Senhor, o Senhor pôde nos abençoar e mais um mês nós somos honrados em nome de Jesus. Eu quero que eu declare o que com isso? Que você vai ser visitado por Deus, por pessoas que estão longe daquilo que é o propósito que você está vivendo. Mas porque você está no propósito, no ambiente, pessoas como essas vão te procurar e vão abrir as portas para te abençoar. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Você crê nisso em nome de Jesus? Eu não estaria pregando nesse lugar se eu não entendesse o ambiente que Deus me colocou. Eu não estaria trabalhando com o que eu trabalho se eu não entendesse o ambiente de honestidade que eu devo ter. Tudo que eu tenho nas mãos, que Deus me deu, é resultado de um caráter, de uma vida que a gente abre mão de muitas coisas para ter o melhor da parte do Senhor. E eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, essa verdade também. Você crê nisso em nome de Jesus? Levante seu envelope ao alto. Pai, eu quero consagrar oferta na tua casa, de quem oferta, o dízimo de quem dizima. Eu quero abençoar e declarar a tua graça, a tua unção, o teu poder. Pai, em nome de Jesus, multiplica 30, 60 e a 100 por 1. Multiplica, Senhor, porque tu és fiel, tu és poderoso. Que a tua graça, o teu poder e a tua vitória venha sobre a vida dos seus filhos. Que o suprimento seja alcançado na vida deles, ó Deus, que os alcance em graça, em bênção e vitória. Porque o Senhor é um Deus que cuida e fará o melhor. Eu consagro a ti, na tua casa, a oferta e o dízimo, para a honra e glória do teu nome. Quem crê, diga amém. Você tem oferta orgânica, em papel, você pode trazer e consagrar ao Senhor. Se você já fez eletrônica, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Domingo nós temos a nossa celebração da família. Eu quero falar para os irmãos, eu estarei ausente esse final de semana, mas fazendo a obra. Uma responsabilidade absurda. Muito grande essa responsabilidade. Mas a pastora Raquel estará aqui. Então, como nós dois somos uma só carne, ela é a pastora da igreja também. Então vocês estejam, aproveita já que o bispo não vai estar, eu vou dar uma escapulida. Faça isso não. Você não precisa escapulir quando eu estou ausente. Escape quando eu estou presente também. Tá bom? Esteja aqui representando a força do corpo, e eu sei que o melhor de Deus está por vir. E o que eu estou recebendo lá, Deus vai trazer para a tua vida também aqui. Amém? Levante sua mão para o alto. Deus abençoe os visitantes. Deus abençoe a vida de vocês. A Eleide e a Mayra. Mayra, tá certo? Deus abençoe. Sábado agora, irmãos, nós vamos ter consagração. Não é o bazar, não. É consagração. Nós pensando no Espírito, você pensando na carne, né? Brincadeira. Sábado, que hora? A partir de que hora? 9 horas da manhã nós temos uma consagração. Nós fazemos a cada 3 meses uma vigília e todos os meses uma consagração. Nós temos aqui, irmãos, todos os dias de culto, terça, quinta e domingo. 1 hora antes nós estamos orando. 1 hora antes de começarmos o culto, nós estamos de joelho. Cada dia um pastor de joelho orando. Nós temos o grupo de WhatsApp da igreja, que nós pegamos todos os membros e cada semana tem um pastor orando pelas pessoas. E há um rodízio de pastores orando pelas pessoas. Então, todos os dias, 7 dias na semana, 24 horas ao dia, a sua vida está coberta de oração. Amém? Então, é questão de tempo para Deus começar a fazer as coisas. É questão de tempo. Então, confie que nós estamos orando
e Deus fará a obra. Amém? Levante sua mão para o alto e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Curva sua cabeça, que a graça e o amor de Deus Pai, a unção do Todo-Poderoso esteja sobre a tua vida. Que as bênçãos ricas dos céus caiam sobre você. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe. Cumprimente seu irmão, com paz do Senhor. E lá fora a cantina, lá fora nós temos a cantina. Amém? Visite.